versos de 8 a 11. O título da mensagem dessa noite é Esmirna, uma igreja sofredora e fiel. Esmirna, uma igreja sofredora e fiel. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pai de amor e de misericórdia, estamos aqui reunidos como corpo, como igreja, e agora diante da Tua palavra lida. Ó Deus eterno, tenha misericórdia de nós. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Ilumina nossas mentes, ó Deus, e corações, para que possamos entender o que o Senhor deseja falar, ó Deus, falar conosco nessa noite. É no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Então, meus queridos irmãos, como foi no fim de semana, eu me senti conduzido por Deus a trazer essas mensagens dentro do livro de Apocalipse, aproveitando a ocasião do aniversário da igreja. Falei aos irmãos o que me motivou a ministrar dentro desse livro, né? A gente está passando ainda por um momento difícil, que abalou o mundo inteiro nessa pandemia, e eu fiquei me perguntando, será que o livro de Apocalipse não teria algo a nos dizer nessa hora difícil que nós estamos atravessando? Porque os destinatários imediatos do livro de Apocalipse também estavam passando por um momento difícil, e eu ouso dizer que até pior do que nós estamos atravessando agora. E o livro de Apocalipse, então, foi escrito para encorajar aqueles irmãos. O livro de Apocalipse ele não é uma mensagem de terror, como muita gente pensa. Infelizmente, muitos têm o livro de Apocalipse como o patinho feio da Bíblia, que fica lá esquecidinho, né? A gente quase não lê, quase não ouvimos pregações dentro desse livro, por conta do alto teor simbólico, né, do seu conteúdo. E eu me pensei, por que não? Por que não mergulhar nessas águas profundas e dividir essa mensagem com a minha igreja? Porque eu tinha certeza que Deus tinha algo a nos dizer, a ministrar aos nossos corações ali na Segunda Igreja Batista Reformada de Campos. E, de fato, Deus tem nos abençoado muito. Nós já ministramos até o capítulo 6, quando retornar, vou continuar no capítulo 7, a intenção é irmos até o final. E como Deus tem nos visitado ali, como Deus tem nos fortalecido e enriquecido através das exposições desse livro. Mas no capítulo 2 e no capítulo 3, nós encontramos aqui 7 igrejas, que são as destinatárias originais desse conteúdo. O ano aqui, meus irmãos, é 95, final do primeiro século da era cristã. A igreja ela está sob perseguição com Domiciano, o imperador. Nessa mesma época que as autoridades romanas estavam começando a exigir, a impor o culto ao imperador. E os cristãos que sustentavam que Cristo era o único Senhor de suas vidas, agora estavam sendo colocados à prova, porque eles não poderiam se curvar diante de mais ninguém, a não ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles estavam sofrendo, então, hostilidades cada vez maiores por resistirem a cultuar o imperador. Eu já disse aqui para os irmãos no fim de semana que as penalidades eram variadas. Irmãos nossos, por se recusarem a adorar o imperador, eram lançados às feras. Alguns eram açoitados, outros eram presos, outros eram queimados vivos. Alguns, nós vamos ver inclusive aqui nessa carta de Esmirna, se tornavam pobres porque os seus bens eram expropriados pelo Estado como penalidade por se recusarem a adorar o imperador. Então, o tempo ali em que nossos irmãos estavam vivendo era um tempo difícil. O autor do livro é João. João, o apóstolo, e ele já está aqui com 85 anos de idade, bem idoso, e ele está escrevendo da ilha de Patmos, uma colônia penal romana.
Ele estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, na tentativa de calar a última voz apostólica, a última liderança viva dos apóstolos. Ele foi então encarcerado. Então o contexto é esse. Os destinatários aqui são as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu queria hoje dividir com os irmãos a carta do Senhor à igreja de Esmirna, que é a segunda das 7 cartas. Eu convido os irmãos a olharem comigo aqui, linha por linha, esse texto, e no final vamos extrair algumas lições para a nossa vida. O texto começa com uma expressão que vai se repetir em todas as 7 cartas: ao anjo da igreja. Que anjo é esse daqui, meus irmãos? Seria uma entidade espiritual? Seria um ser espiritual? Os comentaristas, os estudiosos, os teóricos, todos concordam que provavelmente está se referindo ao pastor da igreja local, porque a palavra anjo vem do grego angelos, que traduzindo para o português significa mensageiro, ou seja, aquele que prega para a igreja, aquele que alimenta o rebanho. Então, quando começa as cartas dizendo ao anjo da igreja, está se referindo ao pastor da igreja, escreva. E prossegue dizendo ao anjo da igreja em Esmirna. Queridos, Esmirna ficava a uns 55 quilômetros ao norte de Éfeso. Assim como Éfeso, Esmirna era uma cidade portuária muito rica. Sua riqueza e prosperidade fizeram com que ela disputasse com Éfeso a honra de ser a principal cidade da Ásia. Esmirna era uma cidade belíssima, queridos, com uma arquitetura magnífica. Ela era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia Menor, tamanha beleza arquitetônica daquela cidade. O Monte Pagos era coberto de templos e todo bordejado por mansões, por casas muito bonitas. Era um lugar definitivamente de realeza e cercado de torres. A cidade tinha um estádio também, onde eram disputados ali todos os anos jogos atléticos provenientes do mundo todo. Também nela ficavam os templos dedicados a Zeus, Apolo, Cibele, Afrodite e Esculápio. Portanto, Esmirna era também uma cidade muito idólatra. Esmirna, por exemplo, meus irmãos, foi a primeira cidade a construir um templo à deusa Roma. Das 7 cidades, Esmirna é a única sobrevivente até os dias atuais, com o nome de Izmir, na Turquia asiática. Na época de João, Esmirna tinha uma população de 255 mil habitantes, e hoje ela é a 3ª maior cidade da Turquia, com mais de 4 milhões de habitantes. Então é uma metrópole, né? Segundo os estudos que fiz, é a única cidade remanescente das 7. E é uma metrópole hoje, né, com mais de 4 milhões de habitantes. E o texto prossegue: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Cristo aqui, irmãos, está repetindo a sua apresentação inicial no capítulo 1, verso 17. Essa expressão ocorre lá. Nós lemos lá na primeira mensagem, no sábado, e ele está usando essa mesma expressão aqui novamente, o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Capítulo 1, verso 17, os irmãos vão encontrar ali essa expressão. Provavelmente, alguns cristãos aqui estavam ameaçados de martírio, e o Senhor Jesus Cristo, então, encoraja esses irmãos se apresentando dessa maneira, né? O primeiro e o último que morreu e que tornou a viver. Então, queridos aí de Esmirna, não tenham medo da morte. Os irmãos vão ver no final que ele dizendo: quem for fiel até a morte, diz aqui o texto, né? Eu lhe darei a coroa da vida. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, muito provavelmente, Cristo está se apresentando como o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, para que aqueles irmãozinhos que estavam sofrendo ameaça de morte não ficassem com medo de morrer. Jesus está dizendo: não tenham medo, porque eu morri, mas estou vivo novamente. E
Os verso 9 prossegue: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Irmãos, Jesus conhecia as lutas daquela igreja. Ele diz: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. A pobreza desta igreja, como eu disse aqui agora há pouco, ela não advinha da situação econômica normal, mas do confisco das suas propriedades. Ou seja, os cristãos dessa igreja fiel, por se recusarem a adorar o imperador, estavam tendo suas propriedades expropriadas pelo Estado, como penalidade por não adorarem a César. Então veja que o Senhor Jesus disse: olha, eu conheço as suas aflições, eu sei o que você está passando, eu sei que você está empobrecendo por fidelidade a mim. Mas ele diz para aqueles irmãos: mas você é rico. Que palavra, meus irmãos, alentadora. A situação econômica da igreja contrasta com a sua condição espiritual. Espiritualmente, eles eram ricos, apesar de sofrerem com a pobreza econômica. Apesar de estarem empobrecendo economicamente por causa da sua fidelidade a Cristo, aos olhos do Cristo, eles são ricos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz ainda: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A tradução mais precisa aqui para blasfêmia é calúnia. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: conheço a calúnia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que estava acontecendo com os irmãos aqui da igreja de Esmirna? Havia ali em Esmirna, meus irmãos, uma sinagoga, uma colônia de judeus muito forte, muito numerosa. E eles eram agressivamente hostis aos crentes, aos cristãos. E estes mesmos judeus aqui, anos mais tarde, se uniram aos pagãos e pediram a morte de ninguém menos do que Policarpo de Esmirna. Por não reconhecerem Jesus como seu Messias, eles são chamados aqui não de judeus, mas de falsos judeus, e também chamados de sinagoga de Satanás. E o que eles estavam fazendo? Perseguindo os cristãos e inventando mentiras sobre os crentes. Por isso o texto diz, o Senhor Jesus diz para eles: conheço a blasfêmia, conheço a calúnia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles dizem que são judeus, mas não são. Eles são, na verdade, sinagoga de Satanás, porque estão perseguindo a minha igreja, estão perseguindo o meu povo, estão inventando calúnias contra vocês, mas eu sei de tudo isso que vocês estão passando. Eu conheço. Ele começa o verso 9 dizendo: conheço as suas aflições. Depois ele repete: conheço a blasfêmia. O Senhor Jesus Cristo conhece a situação da sua igreja. Verso 10, meus irmãos: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aqueles judeus, aquela colônia judaica ali em Esmirna era tão forte, tão numerosa, e tinha tanta influência junto às autoridades romanas, porque algum tipo de perseguição estava iminente diante da igreja de Esmirna. Eles estavam maquinando alguma coisa e uma perseguição iminente ia ser deflagrada contra aqueles irmãos. Então o Senhor Jesus Cristo adverte aquela igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E aí ele diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Alguns crentes daquela igreja seriam presos, muito provavelmente a liderança. O Senhor Jesus Cristo mesmo alertou os discípulos: ferirei o pastor, e o que acontece com a ovelha? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, muito provavelmente, esse ataque aqui seria engendrado contra a liderança da igreja, numa tentativa de dispersar o rebanho. Mas o Senhor Jesus Cristo se antecipa e adverte aqueles irmãos: alguns de vocês serão presos, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Alguns eruditos aqui não acreditam na literalidade desses dias. Eles entendem
que esses 10 dias aqui indicam um período curto de perseguição, mas não necessariamente 10 dias literais. Poderia ser um mês, poderia ser 40 dias, 2 meses, mas não 10 dias literalmente. E aí então vem a palavra de admoestação do Senhor: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. É óbvio que o Senhor Jesus Cristo, com toda a sua inteligência e sabedoria, ele está lançando mão de elementos que faziam parte da cultura da cidade, para que aqueles irmãos entendessem o seu recado. A coroa que Jesus está se referindo aqui remete aos jogos atléticos que eram disputados anualmente na cidade. Os competidores lutavam por uma coroa corruptível. Os cristãos lutavam por uma incorruptível, que não poderia se estragar. Jesus utiliza a promessa da coroa da vida para lembrar aos esmirnianos que, apesar de sofrerem a morte física, eles tinham como garantia o prêmio da vida eterna. E a coroa da vida é a vida eterna. Então o Senhor diz para aqueles irmãos: seja fiel até a morte. Vocês serão perseguidos, vocês serão presos, possivelmente alguns serão martirizados, mas permaneçam fiel até a morte, e vocês vão receber como prêmio não uma coroa que perece, mas vocês receberão como prêmio a coroa da vida. A vida eterna está preparada para vocês. Esse é o prêmio do cristão, aquele que permanece fiel até o fim. E aí o verso 11 vai concluir com aquela advertência solene que nós encontramos também em todas as 7 cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E uma promessa: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A primeira morte, irmãos, todos nós sabemos, é a morte física. Todos nós vamos enfrentar. Mas a segunda morte é a morte eterna. Jesus, inclusive, já tinha ensinado, Mateus capítulo 10, verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. O vencedor, ou seja, o fiel, de modo algum será lançado no inferno. Aquele que permanecer fiel a Cristo até o final, ainda que tenha que pagar com a própria vida, ele nunca será lançado no inferno. Ele nunca vai sofrer a segunda morte. O que a gente pode tirar desses poucos versos aqui, meus amados, para aplicar ao nosso coração? Queria dividir com os amados 3 lições. A primeira grande lição que nós podemos aprender com a igreja de Esmirna, uma igreja sofredora e fiel, é que a fidelidade a Cristo traz tribulação, não calmaria. Versículo 10 diz lá: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então, meus queridos, o título da mensagem é Esmirna, uma igreja sofredora e fiel. E a primeira lição que a gente aprende com essa igreja querida aqui é que fidelidade a Cristo traz tribulação, não calmaria. Ser fiel a Cristo, meus amados irmãos, tem um preço. O preço da fidelidade é o sofrimento. Ao longo da história da igreja, os crentes mais fiéis foram os que mais sofreram. Quanto mais fiel for uma igreja, mais ela vai sofrer. Basta a gente comparar, por exemplo, Esmirna e Laodiceia. Esmirna, por exemplo, meus irmãos, está pobre. Laodiceia está rica. Esmirna está sofrendo. Laodiceia está tranquila. Esmirna, meus irmãos, recebe só elogios de Cristo. Laodiceia só recebe repreensões e advertências. Então, a teologia da prosperidade, ela mente para você. A teologia da prosperidade, ela é uma mentira. Os profetas da prosperidade dizem que pobreza é fruto de maldição. Os falsos profetas estão aí dizendo nas igrejas, em seus púlpitos, que você ser pobre, você ser economicamente limitado,
é fruto de pecado na sua vida. Mas à luz da palavra de Deus, do Novo Testamento, o fato de você às vezes estar passando por alguma dificuldade pode ser sinônimo de fidelidade ao Senhor. Por você ser fiel a Cristo, às vezes você está passando por dificuldade. Era o caso dessa igreja. Eles dizem que o fruto da fidelidade é a prosperidade. Olha a inversão. Mas é uma mentira. Deus nunca, meus irmãos, prometeu prosperar o crente fiel. Nunca. Quem prometeu prosperar os seus adoradores foi o diabo. Mas Deus nunca prometeu prosperar aqueles que o adorassem. Quem prometeu prosperar os que o adorassem foi o diabo. Mateus capítulo 4, versos 8 e 9. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. A proposta do diabo para Cristo é essa: se você se prostrar e me adorar, então toda essa glória aqui eu vou dar para você. Então, quem promete riqueza, quem promete pompa, quem promete glória em troca de fidelidade não é Cristo. Não é o nosso Senhor. Quem promete isso é Satanás. Então, esses mensageiros aí da prosperidade, na verdade, eles são mensageiros de Satanás. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a nossa fidelidade a Cristo, regra geral, vai trazer tribulação e não calmaria. No Novo Testamento, meus irmãos, os crentes fiéis, eles sofrem. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Como é que nós vamos viver tranquilos? Como é que nós vamos viver em paz, desfrutar de bonança o tempo todo aqui nesse mundo, se a vida cristã, na verdade, ela é uma contracultura a tudo isso que está aí? Não há como a gente viver em paz. O Senhor Jesus, ele disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, meus irmãos, guarde isso no seu coração, não se iluda com essa falsa mensagem da prosperidade que tem sido anunciada por aí. Fidelidade a Cristo traz tribulação, não calmaria. Mas há uma segunda lição preciosa que eu quero dividir com os irmãos aqui, que é reconfortante e consoladora. Cristo nunca fica indiferente às nossas dores. Versículo 9, ele diz ali: conheço as suas aflições e a sua pobreza. E ele diz mais adiante: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, o crente, ele passa por dificuldades na vida? Sim. O crente passa por tribulações, por aflições, muitas vezes. Mas, meu irmão, Cristo nunca fica indiferente às aflições que a gente passa. Ele disse para aquela igreja que estava sofrendo e que ia sofrer ainda mais: conheço as suas aflições. Ele está dizendo para mim, está dizendo para você aqui nessa noite: conheço as suas aflições. Eu sei o que você está passando. Eu não estou indiferente à sua dor. Eu estou zelando por você. Eu estou te acompanhando. Ele, meus irmãos, é o Deus transcendente, mas também é o Deus imanente. Ele é o Deus de longe, mas ele também é o Deus de perto, que nos acompanha no dia a dia. Aleluia. Jesus, meus irmãos, não está alheio ao nosso sofrimento, nem às nossas dores. Ele sabe exatamente o que está acontecendo comigo e também com você. Talvez aqueles irmãos ali de Esmirna estivessem se questionando: será que o Senhor, ele está nos enxergando nesse momento difícil que nós estamos atravessando? Será que ele está nos vendo diante dessas calúnias todas que estão levantando contra nós? Diante da expropriação dos nossos bens, desse empobrecimento que nós estamos passando, será que Deus está enxergando nós aqui nessa tribulação, nessa luta? Sim, meus irmãos, ele sabe. O Senhor Jesus Cristo, ele tem empatia por mim e tem por você. Sabe o que o profeta Isaías diz sobre Jesus?
Isaías capítulo 53, versículo 3, diz assim, sobre Cristo: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, queridos, o seu sofrimento e o meu sofrimento é algo que o Senhor Jesus Cristo conhece na prática. Porque Isaías diz aqui, familiarizado com o sofrimento. Tudo que eu sinto, que você sente, o nosso Senhor ele já sentiu. Então ele conhece as minhas aflições e ele conhece a sua também. Ele está sensível à sua dor. Ele está caminhando junto com você. Veja também o que o autor aos Hebreus escreveu sobre Cristo. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então veja que tanto Isaías, 600 anos antes de Cristo, como também o autor aos Hebreus, falam da empatia de Cristo às nossas aflições e às nossas dores. Jesus sabe sim o que eu sinto e sabe o que você sente também. Ele está caminhando com a gente, ele está intercedendo por nós à destra de Deus Pai. Então nunca pense, nunca acredite na mentira de Satanás, nos momentos agudos da sua vida, que você estiver passando por uma tribulação, que Jesus Cristo o abandonou. Nunca ele o abandonará. Mas ele nunca fica indiferente às nossas dores. Ele está nos acompanhando, ele está nos observando. Ele sabe o que eu e você estamos enfrentando. Ele não só tem ciência do que você está passando, mas ele também conhece a sua dor. Porque ele sofreu todo tipo de tentação. Ele pode se compadecer de mim e de você. Então, meu querido, está doendo? Está difícil? Está puxado? Siga o conselho do autor aos Hebreus. Aproxime-se do trono da graça. Com confiança. Para você receber graça. Misericórdia. Que vai te ajudar no momento da necessidade. E a última lição que eu quero dividir com os irmãos aqui nessa noite, que eu posso extrair aqui desse texto, é que a nossa fidelidade a Cristo será ricamente recompensada. Versos 10 e 11. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, a gente não vai enfrentar tranquilidade nesse mundo. Fidelidade a Cristo é sinônimo de tribulação, não de calmaria. Mas também nós temos o consolo de que Cristo, ele nunca fica indiferente às nossas dores, ele caminha junto conosco no vale, no deserto, ele está sempre do nosso lado, ele está sempre intercedendo por nós, nos fortalecendo, ele sabe aquilo que a gente sente, e mais, ele tem uma promessa de uma rica recompensa para todos aqueles que permanecerem fiéis até o final. É difícil, é sofrido sim, mas tem recompensa. Assim como os atletas vencedores nas competições, nos jogos atléticos, recebiam uma coroa, nós também receberemos a nossa. Os vencedores, diz ele, de modo algum sofrerão a segunda morte. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, meu querido, independente das circunstâncias,
Se são favoráveis, desfavoráveis, se está mais ou menos, se está difícil ou se está muito difícil. Receba essa palavra do Senhor Jesus ao seu coração. Permaneça firme. Permaneça fiel. Não negocie a sua fé no Senhor. Naquela época, o risco era, a tentação era adorar a César. Não deixe que nenhum outro ídolo tome o lugar do Senhor no seu coração. Mantenha o seu coração como sendo o trono de Deus, onde ele tem que ser o primeiro. Não pode ser seu esposo, não pode ser sua esposa, não pode ser seus filhos, não pode ser seu emprego, não pode ser o lazer. Esse lugar é único, é dele e de mais ninguém. Permaneça fiel ao Senhor e ele lhe recompensará. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.